E aí, pessoal, 100%, beleza pura? Então tá joia. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre acumuladores de pressão. Na verdade, o motivo desse vídeo é responder uma pergunta de um dos nossos leitores, dos nossos assinantes ali no trend.com.br, onde ele diz até assim, né? Olá, Everton, tudo bem? Eu trabalho há vários anos com manutenção mecânica, mas eu não sei bem qual a função dos acumuladores de pressão. Não citei o nome aqui, tá? Porque eu não pedi a ele autorização para citar o nome, né? Então, por isso que não estou citando. Mas é um dos nossos leitores ali no trend.com.br, mandou para nós. Eu já mandei para ele, né, um e-mail, então se você está assistindo o vídeo aí, você sabe que eu já te enviei a resposta, mas eu não, como vocês sabem, eu não fico satisfeito simplesmente com o texto ou só com aquilo que está escrito nos livros, né? Então eu sempre procuro usar aquele sistema que eu falei, né? Que eu brinco que chamam que é o ABC da hidráulica, né? Aprendizagem baseada em circuitos. Bom, então nós vamos falar hoje sobre os acumuladores. Por definição, né? Vou pegar até a definição no livro aqui. A definição de acumulador é a seguinte: acumuladores hidráulicos são dispositivos para armazenamento de energia em forma de líquido sob pressão, tá? Pressurizados pela compressão de um gás, normalmente nitrogênio seco. Então, tirando, eu não gosto muito de definição clássica assim porque eu não decoro mesmo. Então, acumuladores são dispositivos que têm a função de armazenar fluido hidráulico sob pressão. Tá? Geralmente, essa pressão que é dada no fluido hidráulico, ela pelo menos os mais utilizados, nos acumuladores mais utilizados, que até o símbolo que está aí, é a pressão causada pelo gás nitrogênio seco. Esse gás ele fica armazenado dentro de uma bexiga de plástico mesmo, tá? De plástico não, de borracha, né? Evidentemente que é uma borracha especial para suportar pressão e tal. Tá? Depois vocês vão ver uma fotinha dos acumuladores aí, mas se você quiser também buscar mais informações sobre os tipos de acumuladores, é só digitar no Google que você vai encontrar. Bom, né, para você ver os modelos, né? Aqui é para a gente fazer um vídeo mais rápido. O que eu quero mostrar hoje, o que eu quero falar, é que, respondendo a pergunta do nosso leitor lá, né, ele quer saber qual a função do acumulador. Na verdade, não tem uma função apenas, tem várias, tá? Várias. Vou citar algumas aqui e vou demonstrar uma nesse vídeo. Vou citar algumas. Você tem a função, primeiro, de armazenamento de energia, ou seja, de fluido hidráulico pressurizado, para compensar vazamento interno, certo? É uma aplicação para diminuir ou minimizar as pulsações na bomba. Outra aplicação também que a gente pode ver em um outro momento. Pulsação de pressão, tá? Absorção de choque hidráulico, é o que nós vamos ver nesse vídeo. Pode ser aplicado também como compensador de expansão térmica, pode ser aplicado como fonte de energia emergencial. Então, se desligar a energia, a bomba não funcionar, você tem um volume de óleo para poder aplicar e movimentar o circuito, tá? Por fazer alguns movimentos no circuito, né, hidráulico, mesmo com a bomba desligada. Aí tem outros, pressões diferentes, aliviar a carga da bomba para poder manter um cilindro pressionando uma peça durante mais tempo, ou seja, tem uma infinidade de aplicações. Eu citei aqui as principais, né? Só repetindo, armazenamento de energia para compensação de vazamento interno, minimizar a pulsação nas bombas, absorção de choque hidráulico, que é um do nosso vídeo, compensação de expansão térmica, fonte de energia emergencial, fonte de energia auxiliar e por aí vai. Bom, como para poder fazer essa demonstração aqui, gasta um pouquinho mais de tempo, então para a gente ganhar tempo no vídeo, eu já montei o circuito hidráulico aqui, o acumulador está aqui, a sua simbologia, ele está aqui do lado sozinho, tá vedado. Nós vamos fazer, como sempre, eu gosto de mostrar para vocês já estão acostumados aí no vídeo, a ver o antes e o depois, né? Então nós vamos ver o antes, que é sem o acumulador hidráulico, como que vai se comportar, e com o acumulador hidráulico, o que vai acontecer. Primeiro eu tenho que explicar, né, que aqui é um diagrama de estado, tá? Ou seja, do que está acontecendo no circuito no tempo, né? E aqui eu coloquei para mostrar para mim, através do gráfico aqui, o que está acontecendo quando
a pressão do manômetro. Então, a pressão do manômetro vai registrar basicamente a pressão que está aqui chegando no cilindro e tal, né? E aí nós vamos ver o que acontece com essa pressão ao longo do tempo. Tá? Então, simplesmente eu cliquei aqui, arrastei o manômetro para dentro aqui do diagrama, e agora nós vamos ver. Nessa coluna aqui nós temos a pressão, e no Y aqui nós temos a pressão, e no X nós vamos ter o tempo, que está aqui em cima, em segundos, então de 0 a 10 segundos. Eu coloquei já nas opções aqui o método, né, o tempo para ficar mais reduzido, para a gente conseguir acompanhar melhor. Ok? Então vamos lá. Vou dar acionar aqui, ó. Observem que a pressão está subindo, olha só. É importante que vocês observem esse detalhe aqui, ó. A pressão foi aqui a 200, né, sei lá, uns 220, 230 bar. E observem que ela está caindo, né, o cilindro aqui ele está começando a se mover, isso aqui tudo é vibração no sistema, igual eu falei, está bem devagar assim, pessoal, porque eu coloquei a redução no tempo aqui da simulação de 1 para 10, então por isso que está bastante lento. Mas o cilindro ele começa a avançar, ele avança meio que parece que dando uns arrancozinhos aqui, né? Eu coloquei aqui para o cilindro movimentar uma carga de 2 toneladas. Tá? Então, nós estamos erguendo aqui ou movimentando uma carga de 2 toneladas. E aqui a gente está observando o que está acontecendo com a pressão. Isso aqui tudo ó, a gente chama que é uma vibração na linha. Tá? Então, a pressão sobe, ela sobe, o cilindro avança um pouquinho. Quando o cilindro avança, o fluido se movimenta, o fluido movimentando, a pressão cai. Só que tão logo cai, já vai subir de novo, porque a bomba continua enviando um óleo pressurizado. Então, vai nesse sobe e desce mesmo aqui, ó, que é uma pulsação na rede aqui, né? Não é aquela questão da bomba que eu falei, não. Então, observem que a pressão vai diminuindo e ela vai estabilizar no valor necessário para a movimentação do cilindro, que já está aqui na casa dos 150 bar. Se você olhar aqui, ó, ele está subindo até uns 150 e diminuindo. Então, está aqui 145, 50. Chega no final, os 250 bar que eu ajustei aqui na bomba, ele alcança e pronto. Então, quero que vocês observem isso aqui, ó. Aqui. Quero que vocês observem esse detalhe aqui, ó. A pressão chegou aqui a 220 bar por aí, vai, né? Então, partiu do zero aqui embaixo, ó. Zero. Quando eu acionei com... Isso aqui é 1 segundo, ó. Então, com menos de 1 segundo, uma fração aí de meio segundo, ele foi para 220, 230 bar por aí, 225 bar. Né? Nem sempre a gente consegue ler isso aqui direitinho. Então, no tempo que eu queria... No tempo anterior aqui, olha lá, já estou 210 bar a 0,484 segundos. Então, meio segundo, já estamos a quase 220 bar. Bom, o que vai acontecer quando eu colocar o acumulador? O meu objetivo aqui é reduzir esse choque hidráulico, porque o que acontece? Quando eu acionei, olha o pico de pressão que deu, 225, sendo que precisa apenas de 150 bar para movimentar. Ou seja, se eu 75, 80 bar aqui, isso numa fração de menos de 1 segundo, meio segundo. Né? Isso aqui pode ocasionar folga nas conexões, vai reduzir bastante vida útil da mangueira, vibração nas redes de tubulação, principalmente as que são de aço, né? Ou seja, uma série de problemas que serão causados no meu sistema hidráulico por causa desse choque de pressão aqui. Então, a gente pode diminuir isso como? Utilizando o nosso acumulador, que é uma das funções dele. Então, vou ligar o acumulador aqui na rede. E aí vamos ver o que vai acontecer. Observem bem o gráfico. 80. Olha só. Isso aqui é o tempo, hein? Olha o que está acontecendo. A rampa de aceleração da pressão, da subida da pressão. Já passaram 2 segundos e a gente nem chegou nem perto de 200 bar. Né? Já vai para 3 segundos. O cilindro começa a se movimentar. Olha só. Chegou aqui no 140, 150, né? 150 bar. Que é aquilo que nós tínhamos visto no anterior. E agora
o cilindro já vai avançar. Está avançando, na verdade, né? E a pressão estabilizou. A pressão estabilizou. Observem isso aqui, olha. 80 bar, não é? Com 0,2 segundos, ele vai subindo. Então, nós chegamos aqui, ó, aos 150 bar, vai 149, 2 segundos e meio. Então, quer dizer, nós demoramos aqui cerca de 2 segundos para alcançar a pressão necessária para o avanço do cilindro, né, para mover a carga e tal. Mas olha como é que foi suave. A pressão foi subindo de forma suave. Isso aqui nós estamos falando de 2 segundos, né? Foi subindo. Isso é porque o volume do meu acumulador permite que seja 2 segundos. Se eu diminuir o volume, eu diminuo isso aqui até para menos de 1 segundo. Mas olha só como é que deu tempo de todo o sistema absorver o aumento da pressão. E o aumento foi gradativo. O aumento foi gradativo. E isso aqui que vai preservar o meu sistema. Tá? E aqui ele continua de 150, avançar tranquilo. Tá? Avançar tranquilo até o final. Se eu trouxer para o centro aqui, ó, dá uma subida de pressão, né? Porque sempre que eu tenho essas movimentações, essas mudanças de direções na válvula, eu tenho pico de pressão. Se eu voltar aqui, ela cai, porque o cilindro começa a voltar, mas olha como é que sobe quando eu coloco ele para recuar, né? E depois para lá no centro de uma vez. Lembrando que eu tô aqui uma carga de 2 toneladas, é uma carga resistiva, né? Ou seja, o fluidzinho vai entender que é como se tivesse uma carga de 2 toneladas sendo erguida na vertical, e quando eu coloco para recuar, nesse contexto, é como se eu tivesse mesmo descendo desacelerada essa carga e segurei ela no centro da válvula. É lógico que não é correto isso, né, gente? Numa situação dessa, eu ia instalar uma válvula de contrabalanço e tal, tudo direitinho. Mas aqui é só para mostrar o impacto, né, e a influência do acumulador. A gente foi aqui a 250 bar, porque eu deixei a carga recuar, e aí acelerar, uma carga de 2 toneladas, e ainda mandando pressão para ela descer, tanto que cavitou a linha aqui, mas eu segurei ela no centro da válvula e deu um pico de pressão de 250 bar. Tá? Então, voltando aqui, né, deu play, ele vai avançar, vai de novo lá, ele vai estabilizar, recuperar da queda e vai voltar aqui para o centro e tal, e vai manter os 150 bar. Tá? Existem muitos comentários que a gente pode fazer aqui, mas muitos mesmo, tá? Muitos. Mas eu quero ainda mostrar mais alguma coisa, mais uma coisinha aqui, que só para vocês terem a ideia da comparação que nós vamos fazer. Vou tirar de novo o acumulador. E vamos lá. Então, olha lá, ele já vai dar o pico de pressão de novo, 200 e tantos bar. Se eu parar ele aqui agora, né, como ele estava avançando, a pressão estabiliza aqui, sobe de novo. Né? Agora observe isso aqui que eu estou fazendo, ó. Avança. Olha o que está acontecendo com a pressão. Isso aqui que eu estou fazendo, mas você estava calhando um negócio aí? Não. Isso aqui às vezes pode ser um operador de prensa precisando avançar ali 1 milímetro com a prensa, aí avança 1 milímetro, para, avança mais um pouquinho, para, avança mais um pouquinho, para. Ele vai dando esses choques de pressão no sistema. Né? Observe que a gente chegou a ter picos ali de 300 bar. Né? Ação comum. Então, que é lógico que eu estou fazendo várias vezes, mas eu já vi o operador de prensa. Observe quando eu coloquei ali, ó, para recuar, nós somos perto de 1000 bar. Perto. Ou 1000 bárias, né? Como o pessoal gosta no técnico lá. Olha para vocês verem. E segurou, olha para vocês verem essa pressão aqui, ó. Isso aqui para arrebentar a mangueira não custa, galera. Não custa. É muito fácil, fácil. 1000 bar, tá doido. Pressão altíssima. Vamos colocar aqui. Fixaram isso aqui? Gravaram bem? Vamos colocar o acumulador de novo, vamos ver se vai ter alguma influência. Ali são só os parâmetros, né? Depois a gente vê lá direitinho. Vamos lá. Avançar. Essa rampa de aceleração, mesma coisa. Vou só dar um tempo aqui para a pressão subir mais. Mas se eu já parar aqui e subir,
aquele mesmo trabalho. Mas vou esperar alcançar os 150 para poder não falar que assim, mas você não esperou dar os 150 bar, no outro já foi 150 bar. Então vamos. Estou com o acumulador aqui. Olha que eu estou colocando o acumulador apenas para ser um absorvedor de choque de compressão, né? Que é quando o cilindro, que é na linha de pressão, para o cilindro avançar. Poderia fazer o mesmo para choque de descompressão. Então alcançou lá, já dando os pulsos, ó, sobe, né? Vai subindo. Ó, tá subindo, mas olha com que magnitude que sobe. Olha só. Tô fazendo a mesma movimentação que estava fazendo antes. Olha lá agora, ó. Segurou, ó. Olha o tanto que subiu para 180. Bem longe daqueles 1000, né? Olha só. Simplesmente, como disse, estou zoando mesmo aqui para demonstrar bem a... Tentando segurar a pressão lá em cima para ver se ele sobe mesmo. Mas o acumulador tá lá, ó. Tô dando uns pequenos pulsos. Se eu recuar aqui, ó, e segurar na válvula, ó. Olha o que aconteceu, a diferença. Nós tivemos ali o máximo que a gente conseguiu nesse contexto aqui foi... Deixa eu só aumentar o tempo aqui, ó, para ver se a gente consegue chegar lá. Deixar avançando aqui. Observe que o máximo que a gente conseguiu chegar aqui foi em 180 bar, bem longe daqueles 1000 bar, praticamente, que a gente chegou lá, 900 bares lá. Nós chegamos, né? Isso é para mostrar para vocês que o acumulador, como absorvedor de choque, tá? Ele é extremamente eficaz. É evidente que aqui são valores com pouco cálculo que eu fiz, né? Eu não fiz aqui para ter uma performance extraordinária do acumulador e tal. Simplesmente coloquei um acumulador aqui com uma, uma carga um volume de 2 litros e 80 bar no pré-carga do gás, tá? Deixar avançando aqui só para a gente perceber bem a questão, tá? Olha lá, vamos subir a pressão aqui, ó, fazendo aquela jogada de ficar segurando ele. Olha só, nós chegamos até 180, 200 e poucos bar. Então, observem que nós estamos falando aqui de uma diferença, né, gritante de pressão. Diferença gritante de pressão. Lembrando que eu estou com a carga aqui de 2 toneladas, 2.000 quilos. Tá? Resistiva. Então, deixa eu avançar. Observe aqui, eu cheguei a 180, 190, 180, né? 170, 180 bar aqui. No outro exemplo, sem acumulador, a gente tinha chegado a quase 1000. Então, essa é uma das funções, tá, do acumulador. Existem outras, eu falei várias aqui, mas essa é uma que a gente pode observar claramente utilizando aqui o nosso simulador e observando o comportamento da pressão né, ao longo do avanço do cilindro e tal. Uma coisa interessante também, pessoal, né, eu pesquiso muito, eu leio muitos livros. Esse exemplo aqui ele é baseado em um exemplo que o autor, o escritor, chama Brendan Casey. Eu vou colocar no link, na descrição aqui um link do site de hidráulica e pneumática, está em inglês, mas o Brendan Casey ele é colunista nesse site. Tá? Ele é autor de vários livros, o cara é lenda aí na hidráulica, né? Mas mostrar para aí vocês podem pesquisar lá também. Aqui, ó, vamos tentar forçar a barra lá agora, ó. Olha lá, ó. Olha para vocês verem o que acontece aqui, né, o acumulador forçando ele aqui de novo. Ou seja, nós chegamos aqui a 240 bar. Tá? 240. Então, né, função do acumulador aqui como absorver. Ele trabalha, na verdade, aqui, pessoal, é como um amortecedor de carro. Tá? Como um amortecedor de carro. Então, se vocês observarem aqui, ou quem é da área aí, quem já, né, se tiver vocês aí, alguns de vocês foi estudante de engenharia, estudou a parte lá de amortecedores, né, geralmente é em vibrações mecânicas e tal, vocês observaram lá que quando você tem um amortecedor, ele vai funcionar dessa forma. Ele vai funcionar dessa forma. Então, se eu tirar, quando eu coloco aqui, ó,
eu estou evitando, então, essa aceleração da pressão que vai causar um choque de pressão no sistema. Bom, pessoal, aqui agora só mais uma dica de manutenção, né? Complementando, dica de manutenção e segurança. Tá? Acumuladores hidráulicos, por se tratarem de reservatórios ou, digamos assim, dispositivos que têm fluidos pressurizados em seu interior, são muito fáceis, tá? Digamos, são propícios a causar acidentes gravíssimos até morte. Então, uma dica de manutenção que eu dou para vocês aqui é o seguinte: em todo circuito hidráulico, qualquer circuito hidráulico que tenha reservatórios, você tem que ter um mecanismo para despressurizar a linha, e a gente chama de aliviar o reservatório, ou despressurizar o acumulador, na verdade, né? Circuito que tem acumulador hidráulico. Na reserva por causa do reservatório aqui. Mas, enfim, nós precisamos ter, então, um mecanismo para poder esvaziar ou purgar, vamos chamar assim, esse acumulador. O mais comum, o método mais comum é esse que eu estou fazendo para vocês aqui agora, que é simplesmente abrir uma válvula, tá? Ou colocar uma válvula de... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma válvula com... resolveu dar problema aqui agora. Enfim, uma válvula de esfera, né? Uma válvula que simplesmente abertura e fechamento aqui do circuito, tá? Uma válvula de esfera mesmo. Ou você pode também elaborar aí, dependendo do seu circuito, né? Um circuito mais elaborado, colocar um sistema elétrico para poder abrir uma válvula de manutenção. Mas geralmente é algum sistema manual mesmo, porque você vai dar manutenção no sistema hidráulico, pode ser, geralmente ele vai estar desligado. Então, se você depender exclusivamente do sistema elétrico, você pode ter esse problema de não conseguir operar a válvula, né? Então, só para exemplo aqui daquela questão, nós já explicamos, né? Cilindro avançando e tal. E quando eu paro aqui, ó, o que acontece? Toda essa rede aqui está pressurizada. Toda a rede está pressurizada. Eu estou com 156, 157 bar aqui. Uma pressão dessa, se você for retirar esse reservatório, retirar, desmontar esse cilindro com essa pressão, vai causar acidentes gravíssimos. Então, o que você faz? Simplesmente, né, você abre o reservatório, tá? E pronto, você não tem pressão nenhuma na rede mais, você pode realizar a sua atividade de manutenção, tá? Então, apenas essa dica de manutenção aqui, tá? Fiquem ligados, tomem cuidado bastante com a segurança, porque se trata de fluidos pressurizados. Bom, tem muitas coisas, né, pessoal, que a gente pode falar sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, não esqueçam de deixar aí nos nossos, aqui no comentário do YouTube, perguntas, né? Perguntas mais específicas. Pode deixar aqui também, mas de preferência eu peço para vocês, deixa lá no trend.com.br, né? Tem também aqui na descrição o link já para você cair na questão da página de contatos, porque vai direto para o meu e-mail. Gente, o YouTube às vezes você coloca um comentário lá, ele não aparece, simplesmente não aparece para mim. Tem vezes que não aparece nenhuma questão, aí depois nenhum comentário nem nada, aí depois vem 4, 5 de uma vez só. Então é por isso que é interessante que você deixe a sua pergunta, né, lá na nossa aba de contato, porque vai direto para o meu e-mail, eu vejo na hora, tá certo? Então é isso, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar, tá? Deixa o like aí, ajuda demais o canal, tá bom? Ajuda demais, é o caminho. E me diz que eu estou no caminho certo, que eu tenho que fazer, para continuar nessa linha. Se vocês quiserem aprender mais de hidráulica, para você conhecer mais de hidráulica, que é uma área carente de profissionais, eu sempre estou falando isso, mas deixe seu comentário, não deixe de buscar conhecimento nessa área, tá? Nós estamos aqui para ajudar. Então, muito em breve tem novidade aí, mas até lá, né? À medida que eu for lendo as respostas, eu vou respondendo, tá? Vou colocando os vídeos e respostas. Eu tenho colocado a média de um vídeo por semana, porque eu só gosto de colocar vídeo com qualidade mesmo. Então, por isso que, né, para não tomar muito seu tempo, eu coloco um vídeo por semana, que aí, toda vez que chegar um vídeo,
Você colocou o sinalizador lá direitinho lá do YouTube, toda vez que chegar um vídeo para você, né, aqui do chão de fábrica, você sabe que é um vídeo interessante. Tá? Conseguimos passar aqui dos 250, mas nem se compara aos 1000. Beleza, então, pessoal? Não na dúvida, qualquer coisa, conte conosco. Se precisar, nós estamos aqui. Beleza? Então, um forte abraço e até mais.